Graça e paz, igreja, amém? Amém. Glória a Deus. Como é bom adorar o nosso Deus, né? Como é bom exaltar o nosso Deus. E é interessante, né, que começamos o culto dizendo que nós merecemos a graça, que todos nós merecemos a graça e o perdão de Deus. E aí acrescenta com os louvores dizendo que todos nós somos filhos de Deus. Todos aqueles que creem em Cristo e que creem em Cristo são chamados e têm o poder de ser chamados filhos de Deus. Não é para qualquer um. Criatura, tudo. O gato, o cachorro, são criaturas. Mas filhos de Deus é apenas aqueles que creem em Jesus. Não é para todos. É só para aqueles que creem. E foi cantado aqui sobre escolher. Escolher. É uma escolha. É uma escolha. A palavra do Senhor fala que Jesus ele veio para os seus, mas os seus não recebeu. E aí ele deu poder para todos aqueles que creram em Cristo serem chamados de filhos de Deus. É uma escolha. É uma decisão. O que você tem escolhido ser? O que você tem escolhido ser? Depende de você desfrutar da graça e do poder de Deus. Depende de nós. Porque está posto. Está ali posto para mim e para você. Mas esticar a mão depende de nós. Depende de nós. Como assim, Juliana? Como assim? Eu estava orando ao Senhor, pedindo ao Senhor, Senhor, o que o Senhor quer que eu fale, né? Sempre é uma responsabilidade, que não seja aquilo que eu quero, mas que seja aquilo que o Senhor quer. A nossa responsabilidade é estar alinhada à vontade do Senhor. Né? Palavras bonitas, mas vazias, sem a manifestação do Santo Espírito de Deus, não serve de nada, não transforma a vida. O que transforma a vida é o Espírito Santo. Então nós precisamos estar alinhados ao Espírito Santo para que ele flua com liberdade em nosso meio. E aí eu perguntei ao Senhor, no domingo passado a gente falou um pouquinho sobre domínio da mente de manhã, e o Senhor não falava nada diferente comigo, falando, volte para esse tema. E quem esteve aqui de manhã no domingo passado, nós falamos sobre algumas estratégias de Satanás contra o povo de Deus, né? E uma das coisas que Satanás tem tentado fazer não é nem te tirar da igreja não, tá? Porque te ter dentro da igreja, só por ter não faz diferença. Mas é te cansar, para que você não seja enérgico, para que você não execute o seu propósito aqui e fora daqui. A igreja tem muitas igrejas cheias, tem muitas pessoas dentro da igreja, mas que não são úteis no reino de Deus. Como assim, Júlia? Assim. Satanás ele vem minar a nossa mente, ele vem minar as nossas energias. E dentro da psicologia nós observamos que, e não só a psicologia, em Mateus diz que os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos foram bons, o seu corpo vai ser bom. Mas se os seus olhos forem maus, o seu corpo será mau. O que isso quer dizer? Tudo aquilo que vemos, consumimos nesse mundo de informação, de excesso de informações, que nós temos acesso o tempo todo na nossa mão, tem o potencial de minar a sua energia. Tem o potencial de te abater. Como assim, Juliana? Como na Bíblia? Neemias, quando ele foi para reconstruir o muro de Jerusalém, uma das estratégias do povo inimigo, dos inimigos era: vocês são fracos, não vai dar certo. Vocês estão construindo, uma raposa vai passar pelo muro e vai cair. Vocês não conseguem.
vocês não vão ter sucesso. Vocês estão achando que vão conseguir? E o povo começou a se abater com aquilo que ouvia. Com aquilo que ouvia. E Neemias se colocou diante do Senhor, buscou direcionamento de Deus, começou a orar ao Senhor e lançar palavras de bênção, de fortalecimento mental os filhos de Deus. Nós vamos conseguir, bora. Uma espada aqui, uma ferramenta aqui, bora. Vamos conseguir, bora. Percebe que de um lado o inimigo, de um outro um servo do Senhor. Percebe? Então o que o Senhor trouxe ao meu coração para falar novamente sobre a função de filho. Somos filho. Somos filhos de Deus. E aí eu quero te convidar a abrir em João capítulo 1, a partir do verso 6. João, amém, igreja? Amém? Acharam? Se não acharam, uma colinha aqui em cima. Diz assim: houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo não foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder. E ali está escrito: deu-lhes o direito. Deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. A todos, contudo, aos que o receberam, ao que creram em seu nome, deu-lhes o direito. Fala comigo, o direito de serem chamados filhos de Deus, de se tornarem filhos de Deus. O que ser filho nos traz? O que nos dá o reconhecimento de filho? Se, por exemplo, você tem seu pai e sua mãe, seu pai é rico, sua mãe, vocês são afortunados, quem recebe a herança? Os filhos. Diferentemente, nós não precisamos morrer para viver a herança de Deus. Quando morrermos, iremos para o céu. Mas estando na terra, temos o poder e o direito de se tornando-nos como filhos de Deus. Jesus disse que todos aqueles que criam nele, ou que crerão nele, ou que creem nele, farão igual ou melhor do que ele fez. O poder está sobre os filhos de Deus. O poder de dominar sobre todas as coisas. Sobre os seus desejos, sobre as suas emoções, sobre os ambientes que você está. Porque a palavra do Senhor fala em Deuteronômio que todos aqueles que cumprem e obedecem a palavra do Senhor, esses são chamados para serem cabeça e não cauda. Percebe? Juliana, mas eu vou ser chefe em todos os lugares que eu estiver? Não.
Não necessariamente. Mas em todos os lugares que você estiver, você vai ser reconhecido como alguém diferente e de potencial. Seja lavando, seja cozinhando, seja passando, seja varrendo, seja abrindo o portão, seja fechando o portão, aonde você estiver, você não será qualquer um. Porque sobre você há uma autoridade de filho de Deus. A gente canta o tempo todo, nós falamos, nós ouvimos o tempo todo. Nós somos aquilo que a Bíblia diz que nós somos. O que a Bíblia diz que nós somos? A Bíblia diz que somos filhos de Deus. Só que não adianta cantar, pregar, ouvir e não se comportar como filhos de Deus. Não adianta. Não é mais uma questão de intervenção divina, é uma questão de decisão, de se comportar como filho de Deus. Para quem é pai, para quem é mãe, quando o nosso filho cai, quando o nosso filho não nos obedece, a gente manda para fora de casa? Sim ou não? Sim ou não? Não. Não. Sabe quem manda mandar para fora de casa? O mundo manda mandar para fora de casa. A sociedade manda a gente largar os nossos filhos. Eles vão fazer 18 anos, eles são donos do próprio nariz, são nada. Biologicamente falando, o cérebro deles só termina de se formar quando ele tiver com 24 a 25 anos. Então não sabe nem onde está ventando ainda. Mas se nós não tomarmos cuidado, nós entramos no movimento do mundo e abandonamos o nosso filho na juventude. Precisamos ser estratégicos. Precisamos entender para agir. Os filhos das trevas são prudentes porque eles observam, eles analisam os nossos comportamentos para intervir naquilo que mais nos toca, que mais mexe com a gente. E nós, como servos do Senhor, precisamos ser estratégicos, inteligentes, porque temos a mentalidade de Cristo. E a Bíblia diz em Gênesis que nós somos semelhantes a Deus. Fomos criados à imagem semelhante a Deus. Com inteligência, com emoções, com altos e baixos nas nossas emoções, mas capazes de administrar. Somos capazes sim, porque foi dado para nós, lá em Gênesis diz, que foi dado sobre o homem o poder de dominar sobre todas as coisas. Todas as coisas. Todas. Desejo sexual. Emoções, fragilidades, todas as coisas estão debaixo dos nossos pés. É uma decisão. E Romanos 12 vai dizer para nós que nós devemos apresentar o nosso culto racional. Racional ou emocional? Racional. Com mentes pensantes. Trazer o reino de Deus para a terra. É isso que nós oramos na oração do Pai Nosso, que venha o teu reino sobre nós. O reino de Deus, ele desce sobre nós. Ele se cumpre através de nós. Não é nós que subimos. Entramos numa outra dimensão e ficamos, estamos fora da consciência. Mentira. É racional. É com inteligência, é com decisão e convicção. Só que para agirmos de forma racional, precisamos ter conhecimento. Porque Oséias diz, o próprio Deus diz, através de Oséias, que o povo dele perecia por falta de conhecimento. Por falta de conhecimento. E quando a Bíblia diz que nós somos filhos, é porque nós somos filhos. E se você ainda não acredita no que está escrito aqui, eu quero te convidar, te encorajar a perguntar para Deus. Eu nasci num lar evangélico, mas chegou na minha adolescência, na pré-adolescência, eu comecei a perguntar para Deus se de fato Ele era tudo aquilo que eu via dentro da minha casa. Porque eu vi cura dentro da minha casa. Eu vi minha despensa vazia, minha mãe orando de manhã e à noite a despensa já está cheia. Eu vi panela vazia e à noite tem panela cheia. Eu vi carteira vazia, minha mãe andando mais um pouco durante o dia e o dinheiro está ali esperando ela. Eu vi. Mas vê só aquilo que o outro passa, não é sobre você. Nós precisamos ter a intimidade com o Senhor, nós precisamos conhecer o Senhor. Para que quando
sobre os seus ouvidos. Você não ser levado por aquilo que falam, mas por aquilo que você sabe. Por aquilo que você sabe. Não adiantava só eu ver, eu precisava viver. E eu já fui curada de uma dor de ouvido que doía todos os dias. A minha mãe pediu: Senhor, me dá uma receita que eu não tenho mais o que fazer. E minha mãe abria a palavra, hoje eu sei, se eu não me engano está no livro de Neemias, uma receita com figo, com pasta de figo. E minha mãe foi lá em Jardim da Penha, naquela época só tinha supermercado grande em Jardim da Penha. Foi lá, comprou figo, fez a pasta, espremeu, tirou o óleo do figo e foi sobre o meu ouvido. Nunca mais. Eu vi, mas eu precisava conhecer também. E eu começava a fazer teste com o Senhor. Sabe, Senhor, se manifesta para mim, eu quero te conhecer. Senhor, me mostra que o Senhor de fato existe. E eu começava a orar e tinha aquela, né? Não fala não que o diabo escuta. E eu só ficava em pensamento. Eu sei que ele não vai escutar para me passar uma rasteirinha, então eu ficava em pensamento. Então eu quero te encorajar. Se você ainda não conhece o Deus que nós servimos, mas que nós cantamos, dizendo que conhecemos, eu quero te encorajar a fazer uma prova com o Senhor essa semana, para que você conheça o nosso Deus, para que você saiba quem é o nosso Deus. Um Deus que transforma, um Deus que liberta, um Deus que te chama de filho e não de bastardo. Um Deus que não se relaciona com você baseado no que você faz, mas baseado no que você é. Como assim, Juliana? Como assim, Juliana? Sim. Muitas pessoas, muitos de nós, filhos do Senhor, temos desistido na nossa caminhada com Deus por aquilo que fazemos ou que fizemos no passado. Muitos de nós temos abandonado o nosso chamado por aquilo que fazemos. Somos, por direito, filhos de Deus. E a parábola do filho pródigo diz para nós: o pai não mandou o menino embora, o menino quis ir embora. O pai não segurou o menino porque é uma decisão consciente. Falou: ok, você quer a sua parte, porque por direito, como ele era filho, por direito, ele podia levar a parte dele. E deixou ele levar a parte dele. E por direito o menino usou tudo que ele quis. Gastou tudo. Até se colocar em uma posição de animal. De desejar comer a comida de um povo. De ser deixado de escanteio porque não tinha mais aquilo que a sociedade queria dele. Porque ele não era mais o bambambam da caminhada. Mas ele lembra que ele é filho. Ele lembra que ele tem um pai. Ele lembra que tem alguém que é justo, que aos seus empregados ele trata com justiça, trata com amor, com respeito. Ele lembra que tem um pai que cuida muito bem até daqueles que não pertencem à sua família. Porque é um pai misericordioso, justo e bom. E aí ele fala: eu vou voltar. Eu vou voltar. Porque para mim, se eu for ser tratado como um servo, já está bom demais. Se eu for tratado como um servo, já está maravilhoso. Mas aquele pai que teve que tirar parte da sua herança, entregar na mão do filho, e deixou que o filho desfrutasse de tudo que ele queria. Aquele pai, quando recebeu o filho, viu o filho à distância, ele não esperou o filho chegar até ele. Ele foi até o filho. Sabe por quê? Porque o caminho que o filho estava trilhando era de encontro ao pai. Qual é o caminho que você está trilhando? É o que te leva ao encontro do pai? Ou não? Porque se o caminho que você quer trilhar te levar ao encontro do pai, ele nem vai esperar você chegar até ele, ele chega até você. Ele faz por você. Só que esse pai, ele não deu a roupa de empregado, ele deu a roupa de filho. Ele não deu um anel de empregado, ele deu um anel de filho. Ele não deu honras para um empregado, ele deu honras para o filho. E é assim que Deus se relaciona comigo e com você. Não é pelo que nós fazemos de errado, é por aquilo que nós somos em Deus.
é por aquilo que nós somos em Deus. Quando Pedro negou Jesus por 3 vezes, Deus já tinha preparado Pedro para o ministério. Pedro errou, negou a Cristo, mas Cristo ressuscitou e foi buscar Pedro de volta. E falou: então, levanta, você me ama, né? Apacenta minha ovelha. Levanta, apacenta a minha ovelha. Levanta, Pedro, bora, Pedro. Você me ama, Pedro, então levanta e apacenta a minha ovelha. Não olha para o que você fez, não olha para o que você faz. Olha para quem eu sou na sua vida. Eu sou Pai, eu sou salvação, eu sou libertação, eu sou refúgio, eu sou abrigo, eu sou amor, eu sou aquele que transforma a sua vida, Pedro. Então levanta e faça pelo outro aquilo que eu faço por você, Pedro. Aleluia! 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 Não é pelo que nós fazemos, é por quem somos. E nós precisamos ter consciência de quem somos. Porque se não tivermos consciência de quem somos, os filhos das trevas vão nos levar para a lama. Vão nos levar para distante do Senhor, por conta de mentiras, de enganos. Os filhos das trevas estão nos observando para minar a nossa energia. Para minar a nossa energia. Muitos dentro da casa do Senhor estão se perdendo porque não estão entendendo que são filhos de Deus. Porque são filhos de Deus. Não é mais Deus que tem que nos convencer, não. É nós que temos que aderir a essa função de filho, esse chamado de filho, a paternidade de Deus e viver a paternidade de Deus. Eu compartilhei isso no domingo passado. Eu fui orar pelo Brasil, eu e o Adler, fomos orar pelo Brasil. E na hora de orarmos pelo Brasil, pedindo a Deus misericórdia pela nossa nação, por aqueles que estavam presos, por aqueles que estavam sendo espancados, por aqueles que estavam padecendo, vendo pessoas cometendo suicídio diante da situação do Brasil. Eu falei bem assim: Senhor, a minha mais sincera oração: Senhor, eu não mereço te pedir nada, Senhor, nós não merecemos te pedir nada, porque eu sei que nós erramos, mas tenha misericórdia da nossa nação. Enquanto eu orava, o Senhor, o Espírito Santo falou comigo assim: então você tem que pedir para quem? Se você não merece me pedir, você merece pedir a quem? Quem é que vai salvar a sua nação? Quem é que vai atender aos seus anseios? Quem é que vai fazer por você aquilo que você precisa? Se você não tem que me pedir, você tem que pedir a quem? Se você não tem que me pedir, se você não merece, é porque você não é minha filha. O Espírito Santo disse isso para mim. Como assim, Juliana? Para quem tem filhos, vai no shopping, vê seu filho correndo num estranho e deixa ele pedir sorvete para um estranho. Pedir para um estranho levar ele para ir no banheiro. O que é que você faz com o seu filho? Você pega ele pelo braço e fala para ele: se você quiser alguma coisa, você pede para mim, que eu sou sua mãe, que eu sou seu pai. Sim ou não? Sim ou não? É assim que nós reagimos com o pai. Nós não queremos que o nosso filho vai pedir qualquer coisa que seja a um estranho. Sim ou não? Então, se Deus é pai, eu tenho que pedir para quem? Se você é filho, você tem que pedir para quem? Para Deus. Para Deus. É para Deus. O nosso Deus não se cansa. O nosso Deus não cochila. O nosso Deus não dorme. Ele só está esperando aqui, contemplando os seus filhos, aguardando os seus filhos falar o que querem para ele agir em nosso favor. Em Crônicas diz isso para nós, que o nosso Deus está olhando para a terra, contemplando os teus filhos, aguardando os teus filhos falar o que precisam, para que ele possa intervir em nosso favor. É por mim
e por você. Não é por um estranho. Porque o Senhor, Ele trabalha para o seu povo, não é para um estranho. Ele trabalha para os seus filhos, não é para um estranho. Mas se nós não entendermos que somos filhos, seremos levados como ondas, como folhas sem destino, pelo vento. Se nós não soubermos, se nós não tivermos convicção de quem somos, se nós não aceitarmos isso que Deus nos deu, o poder de ser chamados filhos de Deus, é uma decisão. É racional. Não espera milagre. E aí o Senhor tem falado comigo uma coisa sobre dominar a mente. E aí o Senhor falou bem assim para mim, durante essas semanas. Sabe como que o Satanás tem abatido o meu povo? Não é nem tirando eles de dentro da igreja. Não é nem dizendo para eles que... falando o tempo todo dos erros dele. Tem inculcado neles orações erradas, falas erradas. Lembra que eu falei? Eu não sou merecedora, Senhor, de te pedir. E aí eu tomei uma labada do Senhor? Muitas vezes, uma coisa é eu, Juliana, assim como aquele filho pródigo, falou bem assim, eu não sou digno de ser chamado. Não foi isso que ele disse? De seu filho. Me trata como um dos seus funcionários. Uma coisa é eu sentir, como filha, que eu não mereço. Outra coisa é eu dizer para você que você não merece. Outra coisa é eu pregar aqui em cima, dizer que vocês não merecem pedir nada ao Senhor, porque você é um vacilão. Porque você é uma vacilona. Está errado. E muitas vezes ouvimos do altar e reproduzimos a nossa oração. Ou nem chegamos a orar porque acreditamos que não somos merecedores. É assim que tem perpetuado dentro da igreja. Vamos lá em 1 João, capítulo 3. 1 João, capítulo 3. Verso 18. Amém? Filhinhos, é já a última hora. E como vistes que veio o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que já é a última hora. Saíram de nós. 19. Na minha versão, no 19, na minha versão está diferente. Eu não sei como que fala essa versão. Desculpa, 1 João 2. Isso. Desculpa, 1 João 2, 19. Ana, desculpa. Isso. 19. Ok. Saíram de nós, mas não eram de nós. Vou ler aqui em cima com vocês. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles eram dos nossos. E vos tendes a unção do Santo, e sabeis todas as coisas. Não vos escrevi porque não soubeis a verdade, mas porque sabeis, e porque nenhuma mentira é da verdade. Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo que mesmo que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai. Mas aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Portanto, o que desde o princípio ouviste, permaneça em vós.
Se em vós permaneceu o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Essas coisas vos escrevi acerca do que vos enganam. E a unção que vós recebeste dele fica em vós. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas, como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdade, e não é mentira. Como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vida. Se sabeis que ele é justo, sabei que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Quando nós lemos em João capítulo 1, nós estávamos falando de João. João fala o apóstolo João fala de João Batista, que foi aquele que anunciou a vinda do Messias. Isaías já profetizava isso, que viria aquele que anunciaria a vinda de Cristo, que prepararia o caminho para Cristo. Assim como 1 João diz para nós que há aqueles que preparam o caminho do anticristo. O anticristo é aqueles que se opõem a Cristo, ou aqueles que se colocam como se fossem Cristo. E como que isso está dentro da igreja? Hoje de manhã, através da mensagem do Daniel, nós podemos refletir sobre a santidade, o amor e a esperança. É abater na sua esperança, é pervertendo o amor, é manchando a santidade de Deus, é fazendo com que você não seja como Romanos 12 fala, não sejam conformados com este mundo, mas seja transformado pela renovação da sua mente. Isso quer dizer o que? Não anda como o mundo, não viva como o mundo, não seja como o mundo. Não adianta você se vestir como crente e não ser como. Não adianta você falar como crente e não ser. Sabe o que Satanás faz dentro da igreja? É falas, não tem nada a ver. O relativismo, o humanismo. Na Idade Média nós vemos Deus como centro de todas as coisas. E vemos um desequilíbrio humano, aonde tudo que não sabe, eles colocavam Deus como todas as coisas só como enfeite, mas não por reverência e temor. Tudo aquilo que eles não sabiam explicar, eles falavam que era do diabo. Matavam, faziam o que fazia, porque era do diabo. Aí vem o iluminismo, que traz a razão, que traz a capacidade humana de pensar, de refletir, que também é bom, mas tirando Deus do centro. Aí vem um outro processo de desequilíbrio. Quando nós lemos a palavra do Senhor em Romanos, eu vou usar isso como a nossa referência, considerando que em Gênesis já dizia isso para nós, que ao homem foi dado o poder de dominar sobre todas as coisas, a capacidade de pensar sobre todas as coisas, para agir sobre todas as coisas. Na dúvida, pergunta ao Senhor, por que isso? A diferença de nós, como cristãos, como filhos de Deus, é termos mente renovada, a capacidade de refletir sobre o mesmo problema de forma diferente. Aí vem o fruto do Espírito que fala, então, aquele que matava, não tem, em vez de você matar ele, você vai lá, fala para ele, ensina para ele, que é um outro caminho, que é uma outra forma de resolver problemas. Aquele que furtava, mostra para ele que é um outro caminho, uma outra forma de resolver os problemas. Não é isso que a gente faz quando vai evangelizar as pessoas? Menino, para que você está se prostituindo? Não, Deus tem um casamento legal para você, tem uma família para você, tem algo para você, tem um abraço para você, tem um afago para você. Porque não é mentira, isso é real. Isso é real. Quantas histórias transformadas, quantos Paulos convertidos
convertidos? Quantas Raabes convertidas? Quantas pessoas? Assim como João Batista preparou o caminho do Senhor, do nosso Salvador, está dentro da igreja, estava no meio de nós, estão no meio de nós, aqueles que preparam o caminho para o anticristo, para fazer com que você não saiba quem você é. Quando eu digo aqui, você não merece pedir nada, você não merece nada de Deus, você não merece, tudo aquilo que nós ouvimos impacta diretamente no nosso funcionamento emocional. Quem na pandemia se viu ansioso diante das notícias? Só eu? Só eu que pirei quando eu vi tanta morte? Só eu que me tranquei dentro de casa? Não, né? Só eu que tive medo pelos meus filhos, pela minha família? Não, né? Mas foi o que escutamos. Foi o que escutamos. Então a intenção dos anticristos, que a Bíblia diz que tem aqueles que se colocam na posição de anticristos, se opõem a Cristo, que é uma estratégia. Nós vemos dentro da igreja o relativismo, tudo pode, tudo faz, tudo de um lado. Um extremo de um lado e um extremo do outro. Também vemos muitos irmãos matando outros irmãos com a língua, com a fé, porque são espirituais demais. Jesus não precisou dizer para a prostituta: para de se prostituir, levanta e muda de vida. Ele diz: então, se você crê, sua fé te salva, vai, não peques mais, bora, vida que segue. Jesus era tão objetivo. Jesus era tão... resolvia as coisas tão fácil assim. Não, vem cá, me conta tudo que você fez. Vem cá, conta. Conta tudo que você fez. Jesus falava, embora Jesus sabia de todas as coisas, ele só falava assim: então, se crer, será salvo, tu e sua casa. Você crê? Crê. Então, bora. Você crê? Então vamos, bora. Você quer transformar? Porque o crer muda o comportamento. O aceitar a Cristo muda o comportamento. E como muitos não têm conseguido retornar ao caminho? Por causa daquilo que escuta. Às vezes até mesmo a voz interna que diz que não vai, você não pode, você não é. Quem disse que você não é? Foi Deus? Foi Deus que disse que você não é? Que você não pode? Que você não vai fazer? Foi Deus? Porque se não foi Deus, filho, você está equivocado. Se não foi Deus, filho, que te disse, você está equivocado. Cala a sua voz dentro de você. Às vezes nem é o outro que nos mata, mas nós mesmos nos matamos por crenças erradas sobre quem é Deus. Quem somos em Deus? Quem somos em Deus? Nós somos filhos. E cabe cada um de nós aceitarmos esse chamado de filho. Porque cremos. Porque cremos. Depende de mim, depende de você para desfrutar da paternidade de Deus. Uma vez, em um determinado momento da minha vida, num ápice, que a vida com Deus é uma aventura, na terra é uma aventura, e o espiritual também é uma aventura, Ou é só eu que passo por essas aventuras de altos e baixos? Às vezes Deus manda para a direita, você vai para a direita, você vai para a esquerda, você fica tonto e fala: não estou entendendo, estou ficando nervosa. É uma aventura. Uma vez eu acordei e fui orar. E eu estava muito chateada. Porque as coisas não estavam funcionando, não estavam correndo do jeito que eu queria. As coisas na minha casa não estavam legais. E eu tentei achar culpado. Hoje de manhã nós falamos sobre isso. Às vezes a gente fica tentando achar culpado. E às vezes não tem culpado, entendeu? É só um processo. Às vezes é só um processo. Essa atitude de tudo que é achar ter um culpado é
porque a gente pensa, ou é céu, ou é inferno. Ou é santo, ou é profano. A gente não entende dos processos de Deus. A gente não entende que na tribulação vai produzir paciência, perseverança, esperança, e ela não vai trazer confusão. A gente não abraça essa palavra. A gente acredita que se o negócio financeiramente não vai bem, se os negócios na nossa saúde não vai bem, é porque estamos em pecado. Né? Não é uma mentira do inferno? Porque Jó estava lá padecendo e não tinha nada a ver com pecado. Se eu e você somos filhos de Deus, duas opções. Ou você, para Satanás tocar em você, ou você abriu a porta para ele entrar, ou Deus falou, vai lá e toca, mas não tira a vida dele. É assim que funciona. Não tem outro meio. Ou eu mando ele entrar, ou Deus fala, vai lá e toca, mas não tira a vida dele. Não foi assim na vida de Jó? Não tem outro meio. Não tem. Então na minha vida não tem outro. Porque se eu estou tentando andar no caminho do Senhor, quem manda na minha vida é Deus. Ponto. Mas eu estava surtada. E eu falei bem assim, tem alguma coisa errada na minha casa. E fiquei doida. Sabe? Doida com as coisas. E um dia cozinhando, saí da igreja, cozinhando lá no domingo. E o Senhor começou a falar para mim, não fica procurando culpado. Não tem a ver com quem é culpado, tem a ver com o processo que eu estou fazendo na sua vida. Tem a ver com o processo que eu estou fazendo na sua vida. Não tem culpado. Você tem que entender que eu estou com controle sobre a sua vida. E na sua vida manda eu. Mas como é difícil aceitar. Como é difícil aceitar. E aí eu fui orar, né, nesses períodos de madrugada. O Senhor pegou e me deu a palavra de Abraão. Em Hebreus, quando fala dos heróis da fé, ele cita Abraão falando sobre Abraão, que Abraão, mesmo sendo velho, mesmo Sara sendo velha, mesmo Sara ter o útero não produtivo, os ovários, as trompas, para reprodução, Abraão decidiu crer. Não tinha circunstância favorável. Não estava favorável para Abraão crer. Não estava favorável. Ele era velho, a gente já sabe o que acontece. Né? Existe uma época da vida que não produz mais. Simples assim. Sara também, além de ser estéril, era velha. A Bíblia diz isso. Mas Deus havia feito uma promessa para Abraão. Porque Deus não trabalha com as circunstâncias, Ele trabalha com quem Ele é, ponto. Não é o que está acontecendo que vai favorecer. Deus precisa disso aqui, olha, só disso daqui. Como assim, Juliana? Em Gênesis, quando Ele vai dizer sobre a criação do mundo, Ele vai dizer que a terra era sem forma, e a terra era vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a terra, e não havia nada sobre a terra. E Ele abriu a boca dele e falou assim, que haja. E aconteceu o quê? Ouvir. Não depende do que tem. Não depende da nossa fé. Quando Ele quer fazer algo, não depende de mim, de você. Depende dEle. E aí o Senhor pegou e falou bem assim para mim, Juliana. Abraão, com a circunstância pior do que a sua, decidiu crer. Eu não posso fazer mais nada por você se você, Juliana, se você, Thalita, se você, Tiago, se você, Adler, se você, Oriana, se você, Valdilene, não decidir crer. Eu não faço nada. Se você não decidir crer, eu não posso fazer nada. Se você não decidir crer. Porque você precisa crer. Que eu sou fiel para cumprir tudo aquilo que eu prometi. Você precisa crer. E aí eu comecei a orar todos os dias. Eu decido crer. Eu decido crer. Eu decido crer. Igual doida, porque eu sou doida mesmo. E quando está surtado, eu escrevo no papel, ainda colo em algum lugar para me ler o tempo todo. Eu decido crer. Eu decido crer. Eu decido crer.
Mesmo que as coisas não estejam favoráveis, eu decido crer. O que você tem decidido? O que você tem decidido? Você lembra quando eu falei que Romanos 12 diz sobre o culto racional? É racional. Não espera ser arrebatado para viver as promessas de Deus. Traga o reino sobre a terra. Viva o reino nessa terra. Meu filho, a morte, o que vem depois da morte, é uma gorjeta muito grande para nós. É um desfrute. Pensa, você andar com Deus na terra e ainda morrer e ter Deus. É um desfrute muito grande. É uma vida eterna. Só que Deuteronômio, sabe por que muitas vezes nós nos conformamos com esse mundo? Porque nós não entendemos que lá em Deuteronômio diz para nós que todos aqueles que vivem a palavra do Senhor, que obedecem à lei do Senhor, esses foram chamados para viver bem sobre a terra. É só na minha Bíblia que diz isso? Ele diz que os mandamentos dele é para que eu e você vivamos bem sobre a terra. Não é ausência de problemas, é capacidade de administrar os problemas. Não é ausência de emoções, é a capacidade de administrar as emoções. Não é ausência de fraqueza, é a capacidade de administrar as fraquezas através de Cristo em nós. Então é isso que o Senhor trouxe para que eu compartilhasse com você. Se você não assumir a função de filho, não tem o que ser feito. Se você ficar só olhando para aquilo que você fez, não tem o que ser feito. Nós precisamos entender. Vem, Pedro, bora. Tem trabalho, filho. Levanta. Se arrependeu? Agora levanta. Vamos trabalhar. Vamos salvar vidas, Pedro. Eu te preparei, Pedro, para trabalhar, meu filho. Bora. Juliana, eu te preparei para trabalhar. Bora. Vai arrastando, andando, chorando, gemendo. Mas vai. Que eu te curo enquanto você vai. Eu faço por você enquanto você vai. A minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. A minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. A graça do Senhor é que nos basta. Não existe super-heróis. Não somos super-heróis. Mas precisamos enfrentar as nossas dores. Precisamos ver as nossas dores. Precisamos administrar as nossas dores, encarar as nossas dores, para que Satanás não mine a nossa energia, para que Satanás não mine você, porque os servos das trevas estão te observando para te minar. Quando Jesus falou para Pedro, Pedro, Satanás está te rondando, está te cirandando. Mas eu intercedi a Deus, Pedro, por você, Pedro. Então, meu filho, se aprume, se posicione, se prepare, amadureça. Não há amadurecimento se não houver conhecimento. Não há amadurecimento se não houver conhecimento. Satanás cirandava Pedro. Jesus não permitiu que Pedro fosse tocado, porque Pedro não estava pronto para passar na peneira. Você está pronto para passar na peneira? Você está pronto para ser debulhado? Para, como trigo, produzir a 100 por 1, a 30 por 1, a 60 por 1? Você está pronto? Administre as suas emoções. Domine as suas emoções. Domine as suas fraquezas. Essa semana, um dos internos que eu acompanhei em Jacaraípe me achou no Instagram. Juliana, tem 4 meses que eu estou limpo, Juliana, eu estou casado, e eu estou com medo de cair, Juliana. E eu falei para ele, meu filho, deixa eu te contar um negócio. Foca no que você quer, nos seus propósitos. Não foca no seu medo. Porque toda vez que você focar no seu medo, você perde energia e não cumpre o seu propósito. Identifica o seu propósito, aquilo que você traçou para a sua vida, e foca no que você quer.
Toda vez que você focar no que você quer e não na sua fraqueza, você tem combustível para crescer no que você quer. E não descarta combustível com as suas fraquezas. Depende de você. Seja estratégico. Depende de você. E o Senhor falou bem assim, Juliana, é por isso que os meus filhos precisam entender a importância de dominar sobre todas as coisas. Para que você não venha cair. Para que você não seja levado. Porque vão sentar pessoas dizendo que são filhos do Senhor perto de você. E vão minar a sua energia. Te mostrando os defeitos do irmão, os defeitos do pastor, os defeitos da Bíblia, né? Que as pessoas falam, tem defeito, né? Não. Sabe o que João traz aqui? 1 João, ele diz que a unção de filho, ele começa o verso 18 te chamando de filhinhos. Filhinhos. O poder de filho, a unção de filho, te dá a capacidade de discernir o que é verdade e o que é mentira. É a função de filho, é a unção de filho que está sobre mim e você, que nos dará a capacidade de discernir o que é verdade e o que é mentira. Não tem outra coisa, não tem nada fora disso. Depende de mim e de você escolher viver como filho. Os meus filhos me desobedecem. Os meus filhos me deixam bem agitada, né? Mas eu não vou mandar eles embora. Mas eu não vou desistir dos meus filhos. Mas eu não vou deixar de corrigir os meus filhos. Mas eu não vou entregar eles na mão do diabo. Mas eu não vou deixar de prepará-los para o que virá. Não é porque eles erram. Não é diferente Deus referente a mim e você. Não é pelo que fazemos. É porque somos, e isso basta. É essa palavra que o Senhor trouxe para que eu compartilhasse com vocês. Domine sobre todas as coisas. Não deixa que Satanás mine a sua energia. Tem dia que eu falo bem assim para mim. Deixa de ser doida. Concentra em quem você é. Para de surtar. Juliana, não. Decida crer. Eu faço isso direto. Eu às vezes olho para frente do espelho, converso comigo e falo, então, reaja. Deixa de ser doida e reage. Entendeu? Deixa. Pior. Eu disse isso de manhã. A parábola das 10 virgens, 5 foram chamadas de loucas, não é porque elas, como diz a sociedade, elas têm insanidade mental. Foram chamadas de loucas porque tinham mente para pensar, cabeça, cérebro, neurônio, mas não usaram para se discernir, de pensar. Porque Romanos diz para nós que todos serão indesculpáveis, porque toda a criação manifesta a glória de Deus, manifesta a existência de Deus. É só pensar. Percebe? Não estou nem falando de algo espiritual. Então, que nós venhamos dominar sobre a nossa mente, que possamos assumir a função de filhos, que possamos deixar ser cuidados pelo Pai. O meu filho me pede milhões de vezes no mesmo dia, mãe, deixa jogar, mãe, deixa jogar, mãe, deixa jogar. Eu falo que não, ele fala, mãe, deixa jogar, mãe, deixa jogar, mãe, deixa jogar. É só na minha casa? Sabe o que eu quero dizer com isso? Que nós, como filhos, podemos pedir quantas vezes a gente quiser. Você entendeu? Quantas vezes quisermos. Se o pai vai fazer, é outra história. Mas que podemos pedir 1 hora
Ele vai falar, agora é hora de orar. Eu falo, agora você pode. Aí o Senhor vai falar com você, agora eu vou te atender. Agora eu vou fazer. Você não me deixa eu esquecer. A gente não tem nenhuma desculpa de falar que vai esquecer. Então, domine sobre a sua mente. Não permita que Satanás mine a sua energia. Não permita que Satanás tire a sua força com as mentiras. Porque ele é mentiroso. Aí eu quero chamar a equipe de louvor. Eu queria que vocês cantassem de novo, eu escolho Deus. Queria que vocês, cada um de nós, eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. O que você quer escolher? O que você quer escolher? É uma escolha, é uma decisão. O que você tem feito na sua caminhada? Você está desistindo de você pelo que você faz? Porque Deus não desiste de você pelo que você faz. A equipe de louvor vai estar louvando outro cântico. Eu queria que vocês refletissem sobre isso. É uma decisão, é racional, é uma decisão. Eu não vou cansar de repetir que é uma decisão. Nós precisamos decidir como vamos nos comportar, como filhos ou como bastardos. Aleluia, Jesus. Com uma melodia, ele me encontrou, me cercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho
Deixa Deus cuidar de você. Deixa Deus zelar pelas suas ansiedades, as suas angústias, os seus medos. Entregar a Deus as suas aflições, para que Ele possa cuidar de você. Eu quero te encorajar a abrir o seu coração para assumir a paternidade de Deus sobre você. Deixa Ele cuidar de você. Para que você está carregando tudo sozinho? Para que você está desesperado com seus medos? Para que você está prostrado diante das suas dificuldades? Deixa Deus cuidar de você. Deixa Deus cuidar de você. Deixa o Senhor cuidar de você. Ele é seu Pai. Ele é o seu Pai. Você pode pedir qualquer coisa para o seu Pai. Você pode pedir qualquer coisa para o seu Pai. Peça ao Pai o que você precisa. Diga para o Pai sobre todos os seus medos. Entrega ao seu Pai as suas angústias. Deixa Ele cuidar de você. Deixa Ele zelar por você. Deixa Ele proteger você. Deixa Ele tratar você como Ele tratou Pedro, Tiago, João. Eles eram tão humanos quanto eu e você. Mas Jesus intercedeu por eles e disse: Deus, Pai, cuida dos meus, aqueles que o Senhor me deu. Enquanto eu estive na terra, eu cuidei de todos para que nenhum se perdesse, Pai. Cuida dos meus irmãos, cuida dos seus filhos. Jesus intercedeu por mim e por você, para que houvesse proteção. Os anjos do Senhor acampam ao seu redor para te guardar e te livrar. Os anjos do Senhor, eles